Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Vamos falar então sobre o Esporte Clube Pelotas. A equipe Áureo Cerulha fez a sua primeira vitória na divisão de acesso. Venceu a equipe do Grêmio Bagé por 1-0 no estádio da Pedra Moura e comemora aí nesses primeiros 3 pontos que tira o Áureo Cerulha da lanterna e consequentemente da zona do rebaixamento. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Yeah. Yeah. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, pessoal. Pelotas conseguiu aí a primeira vitória diante da equipe do Grêmio Bagé, jogando no estádio da Pedra Moura, que é sempre muito difícil, é sempre muito complicado, mas o Pelotas teve um fator que acabou pesando ao seu favor, né? O Bagé acabou jogando sem a presença do torcedor no estádio da Pedra Moura, apenas jogadores, dirigentes, jogadores da base, né? Jogadores não relacionados, acabaram fazendo parte daqueles que acabaram assistindo o jogo no estádio da Pedra Moura. Houve evolução das 2 primeiras rodadas do Pelotas em relação ao Grêmio Bagé. Por mais que a transmissão tenha pecado bastante, né? Deu para pegar alguns pontos e depois ouvindo os companheiros de rádio que lá em Bagé estiveram para fazer a cobertura do jogo, né? O Pelotas teve alguns acréscimos de jogadores que acabaram não podendo atuar nas 2 primeiras rodadas, aí por questão de lesão, por questão também de opção técnica, né? Esses jogadores acabaram aparecendo nesta terceira rodada e ajudaram o Esporte Clube Pelotas a vencer a sua primeira partida. O jogo era muito perigoso, né? O jogo era muito complicado, porque se o Pelotas não vence a equipe do Grêmio Bagé, o Pelotas ia entrar numa sequência bem ruim, porque tem o Aimoré, que é um forte candidato a acesso, um time que investiu legal aí, né? Teve uma base ainda do ano passado, mas conseguiu investir bem aí para a disputa da divisão de acesso. Tem o técnico Arilson, que conhece muito bem como disputar a divisão de acesso. O Pelotas tinha o Paulo Porto, a gente até falava, né? Que o começo de uma boa campanha do Pelotas e de uma campanha de afirmação e quem sabe até de uma campanha de acesso do Esporte Clube Pelotas passava pelo Paulo Porto. Mas o Paulo Porto não conseguiu, durante o período de pré-temporada e as 2 primeiras rodadas, extrair o máximo desses jogadores. Tanto que partiu dele o pedido para deixar o comando técnico do Esporte Clube Pelotas. É uma perda grande, porque o Paulo Porto é um grande profissional, além de uma grande pessoa, mas ele percebeu que ele não conseguiria extrair mais desses jogadores. Chegou o Ariel Lanzini, que era auxiliar técnico, conseguiu fazer algumas mudanças de posicionamento, já deu para ver a postura diferente dos jogadores e principalmente, né, aqueles jogadores que estavam entregues ao departamento médico, que não tiveram condições nas 2 primeiras rodadas, apareceram nessa terceira rodada. E esses jogadores acresceram em muito para o time do Ariel Lanzini, para o Esporte Clube Pelotas, que conseguiu essa vitória extremamente importante. Pode ser pouco, uma vitória por 1-0, gol do Léo Ferraz, mas é uma vitória significativa para o Esporte Clube Pelotas, justamente, né, por conta de todos esses problemas que o time enfrentou nas 2 primeiras rodadas. Pegou um forte time do Internacional de Santa Maria, né, que acabou perdendo dentro de casa. Pegou o Monson, que é um time que também mantém aí a base do ano passado, é um time muito forte, é um time muito bem treinado, é um time de forte investimento, né, até investimento maior, às vezes, que outros clubes do interior, clubes tradicionais do interior gaúcho. Então, né, esse time do Monson é complicado de se enfrentar, por mais que tenha perdido boa parte daqueles jogadores que acabaram chegando até a semifinal da divisão de acesso do ano passado, inclusive eliminando Pelotas naquela batalha lá de Bento Gonçalves, quando o Pelotas acabou perdendo a disputa nas penalidades. E agora, o Pelotas vai buscar um novo técnico, vai efetivar o Ariel Lanzini, ele vai continuar sendo técnico do Pelotas ou a direção vai esperar agora o jogo contra a equipe do Aimoré, dependendo do resultado, anuncia técnico, dependendo do resultado, efetiva o Ariel Lanzini.
são questões que devem ser respondidas aí pela direção do Esporte Clube Pelotas, acredito eu, depois da partida do próximo domingo diante da equipe do Aimoré no estádio da Boca do Lobo. E aí o Pelotas já podendo contar, né, com a presença do torcedor, que fez muito falta na primeira rodada no jogo contra o Internacional de Santa Maria. O Pelotas, nessa excursão que fez, trouxe 3 pontos importantíssimos, mas agora vai precisar confirmar dentro de casa diante da equipe do Aimoré. O Aimoré que venceu o Internacional de Santa Maria lá no Monumental Cristo Rei em São Leopoldo no meio de semana. Então tá com moral o time do Aimoré, né? É um time que estreou com empate, né? Deu uma titubeada ali, mas é um time que sempre se espera que dê trabalho na competição, como é a equipe do Aimoré, sendo que é um time que vem da primeira divisão, e a gente sabe que os times que vêm da primeira divisão vêm com um orçamento um pouquinho melhor, mas ainda assim é uma diferença grande, né, do que tinha de orçamento no ano passado para esse ano. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, para ver aí como o torcedor, principalmente do Pelotas, vai se comportar, porque esses jogadores, eles lutaram bastante diante da equipe do Bagé, contra a condição do gramado, né? Não tinha pressão de torcida, mas tinha aquela grande desconfiança justamente por conta dos próprios resultados apresentados pela equipe, né? Que não foi bem nas 2 primeiras partidas do campeonato. Então, foi uma vitória extremamente importante do Esporte Clube Pelotas, que agora precisa ser confirmada no jogo deste próximo domingo, 15 horas, no estádio da Boca do Lobo, diante da equipe do Aimoré. Se vencer, vai a 6 pontos, dá uma respirada muito boa. Se perder, já volta a olhar ali para a parte de baixo da tabela, por mais que a equipe do Futebol Convida, né, que é o outro adversário que está agora na última colocação, acredito que não deva escapar aí do rebaixamento, por mais que seja um time SAF, né, mas aposta muito em jogadores muito jovens, diferentemente do Pelotas, que deve ter alguns acréscimos aí de reforços ao longo dessa primeira fase da divisão de acesso. Enfim, jogo importante no domingo contra o Aimoré. O Pelotas necessita mais do que nunca da vitória. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.